É estranho, é horrível para mim ouvir esses três nomes juntos, por assim dizer, na mesma frase: Trump, Epstein, Obama. Agora mesmo, os democratas colocaram em todos os sites e redes sociais a correspondência do jornalista Michael Wolff e de Jeffrey Epstein, uma pessoa que você conhece, Epstein. Provavelmente é assim que soa em russo. E afirmam que Trump foi pego. E agora, para ele, simplesmente não vai ter como se limpar, se livrar, se desvencilhar disso, ou seja, ele está tão sujo que acabou. Mas tem um pequeno problema, tem um pequeno detalhe, assim, com o qual é bastante difícil lidar, mas então eles vão tentar lidar com isso. No entanto, logo após o relançamento desses e-mails, as pessoas perceberam que o nome da vítima que estava oculto na verdade estava lá. Virginia Giuffre, que já havia testemunhado muitos anos atrás que Trump nunca fez nada de errado. Virginia Giuffre disse várias vezes que Trump nunca fez nada. O que lembraria uma tentativa de sedução, que ele sempre foi educado, atencioso, nunca ultrapassou os chamados limites aceitáveis de comunicação. Então, a pergunta passa a ser: por que os democratas decidiram esconder o nome de uma pessoa que já testemunhou que Trump nunca fez nada de errado? Eles sabem que Virginia Giuffre deu o depoimento e, ao ocultar o nome, ninguém sabe quem seria a vítima. Isso sugere que Trump errou. O que foi? Eles tentam incriminar Donald Trump, mas quero que os arquivos de Epstein sejam divulgados. Estou com Thomas Messi e Rohanna. Vai, gata! Não sei porquê. Kash Patel, Dan Bongino ou qualquer outra pessoa dizem que nada está acontecendo e eles não nos deram motivos suficientes para acreditar que nada está acontecendo. Eles estragaram tudo. Vamos ver se os arquivos de Epstein serão divulgados e o que podem liberar. Acho que a maior parte disso já sumiu, não confio totalmente, mas não brinco com esses jogos. Dito isso, os democratas tentaram incriminar Donald Trump e foram pegos no mesmo dia. E isso é uma loucura. O planejamento é a chave para o sucesso em qualquer empreendimento, especialmente em combates, batalhas. Ou seja, improvisações, claro, são permitidas, mas apenas no nível tático. Como tomar rapidamente e sem baixas um prédio alto com uma metralhadora? Ou como neutralizar melhor a propaganda, bem, de um órgão específico, por assim dizer, dos meios de comunicação do inimigo. Mas de jeito nenhum, em hipótese alguma, se deve improvisar ou inventar novas ações e projetos no decorrer, porque você não tem a possibilidade de verificá-los e pensá-los com antecedência. As pessoas geralmente começam a improvisar quando tudo o que foi preparado, todos os meios preparados, não funcionaram, e aí elas entram em pânico. E na maioria das vezes, essas improvisações fracassam. E, como dizem, é como um bumerangue voltando na cabeça. Agora, um escândalo ainda maior, que na minha opinião é chocante, é a prova de conluio entre um jornalista e Jeffrey Epstein, com o objetivo de difamar Donald Trump, certo? Em 2018, a pessoa que escreveu esse livro, atacando Donald Trump, estava dando conselhos a Jeffrey Epstein sobre como responder à imprensa para colocar Trump em uma má situação. Agora, o que eu realmente gosto nisso é de todos esses democratas que são exatamente assim. O que Jeffrey Epstein diz é lei, não é? E-mails de uma pessoa que é traficante com certeza são confiáveis e eles vão aceitar isso como verdade absoluta. Um jornalista que está escrevendo um livro sobre como Trump é horrível recebe conselhos de Epstein. E, por outro lado, ele também aconselha Epstein sobre o que é melhor. Então, você tira Epstein dessa situação, coloca ele em uma posição melhor em relação ao Trump, como fazer Trump ficar em dívida com ele, como caluniar melhor. Bom, vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou contar tudo para você e depois você tira suas próprias conclusões. Toda a ideia é, claro, jogar ainda mais sujeira. E talvez, antes que descubram a verdade, isso acabe colando. Donald Trump foi acusado de ser informante de Jeffrey Epstein, mas o porta-voz Johnson depois retirou a declaração. Donald Trump expulsou Epstein de Mar-a-Lago anos atrás, porque descobriu que ele estava perto de garotas jovens e disse: "Não quero isso aqui". As pessoas perguntam: por que você nunca denunciou isso? Talvez eu tenha, talvez não sei. Por isso, eu gostaria de ver o que eles têm, e está na hora de obter o quadro completo, a verdadeira imagem.
Os democratas usam o escândalo de Jeffrey Epstein para desviar a atenção de seus grandes fracassos, especialmente o fechamento mais recente. Agora vou repetir isso de novo, meus amigos. Publiquem os arquivos de Epstein. O que eles têm? Apoio totalmente isso, precisa ser feito. Enquanto isso, os democratas mentem. Aqui está a imagem que foi publicada. Obrigado, MJ Truth Ultra no X, por esse gráfico. De G-Max a G-Vacation, que parece significar Jeffrey Epstein. Este é Jeffrey Epstein. Disse, quero que vocês entendam que o cachorro que não latiu foi Trump. A vítima passou horas na minha casa com ele. Ele não foi mencionado nenhuma vez, nem pela polícia, nem por você, nem por mais ninguém. Eu estou 75% lá, meu Deus. Quando esse e-mail chegou, comecei a receber perguntas da imprensa. Tim, o que você acha disso? E eu fiquei sem saber o que dizer. Olha, conservadores pedem divulgação dos arquivos de Epstein, enquanto apoiadores de Trump dizem querer resultados sem se importar com isso. Mas aqui está a melhor parte. Os democratas ocultaram o nome da vítima. O quê? O objetivo aqui era que você não soubesse quem era a vítima e não pudesse descobrir sobre o que eles estavam falando. Porque aqui está o verdadeiro e-mail. Quero que você entenda que o cachorro que não latiu era o Trump. Virginia ficou horas na minha casa com ele e ele nem foi citado. Meu Deus, por que isso é tão perturbador? Bem, Virginia Giuffre já testemunhou que Donald Trump não fez nada de errado. Eu estou aqui. Não, eu tenho cenas de crise. Voltaremos a isso em um segundo. Giuffre já disse. Vamos lá. MJ Truth Ultra diz, os democratas esconderam Virginia de propósito, pois esse nome o inocentaria totalmente. Rob Schmidt. Isso mostra como os democratas na grande mídia são doentes e pervertidos. Omitiram o nome da vítima para proteger sua narrativa, escondendo que era Virginia Giuffre. Segundo seus depoimentos e memórias, ela disse que Donald Trump nunca errou e sempre foi um perfeito cavalheiro. Essa é a principal notícia. E ela afirma algo absolutamente terrível, que Trump passou horas em sua casa. E é isso, porque querem que você veja a manchete. Trump passou horas com a vítima. Mas o que você pensa ao ler essa manchete? Sim, é isso que eles querem. Esse é o problema e mostra o quão repugnantes são essas pessoas. Eles ocultaram o nome da suposta vítima de propósito, pois ele acabaria com a história deles. Então eles escondem essa parte. Os republicanos logo divulgaram o nome. Virginia Giuffre afirmou em depoimento e em seu livro que Donald Trump nunca fez nada de errado e sempre foi um perfeito cavalheiro. Eles sempre escondem isso e agora especialistas e mídia dizem, isso é prova irrefutável. Viu, ele é um pedófilo, veja o quão doentes e pervertidas essas pessoas são, eles são criaturas repugnantes. Agora para o verdadeiro escândalo. Como eu já disse, não é a mão direita que você deve observar, mas sim a esquerda. Diz, Deus, percebi algo. O escândalo nesses e-mails não é Trump e Epstein, mas sim Michael Wolff, jornalista renomado, orientando um criminoso sexual condenado a manipular um candidato à presidência para benefício próprio e político. Isso é realmente muito sério. Pegue, por exemplo, o livro de Wolff, Fogo e Fúria de Assad Lavin, com o qual ele ganhou milhões durante a presidência de Trump. Agora sabemos que Wolff aconselhou Epstein durante a campanha. Agora, todo argumento polêmico nos livros é questionado pelo conflito de interesses. Por que ninguém fala sobre isso? Porque o jornalista orientou o pedófilo? Porque o ódio domina. E nunca houve moralidade nenhuma mesmo. Moralidade são só palavras, ou uma palavra usada para cobrir genitais peludos. Dinheiro não tem cheiro. Conexões e relacionamentos são mais importantes do que honra e consciência. A inveja domina e não desenvolvi traços de caráter que me segurassem. Nem os pais, nem a escola ensinaram isso. E muito menos a vida, que mostrava exatamente o contrário. Venda o quanto quiser, desde que paguem caro. Essas criaturas repugnantes ficam remexendo em seus excrementos nojentos. Isso é de 2015, de Michael Wolff para Jeffrey Epstein. E podemos ver a cadeia
O primeiro e-mail de Michael Wolff dizia: ouvi que a CNN deve perguntar hoje ao Trump sobre seu relacionamento com você, no ar ou depois. Epstein responde: se pudéssemos preparar uma resposta para ele, o que você acha que deveria ser? Michael Wolff diz: melhor deixar ele se comprometer sozinho. Se ele negar ter estado no avião ou na casa, isso será uma moeda valiosa para relações públicas e política. Você pode expô-lo de uma forma que isso potencialmente traga benefícios positivos para você. Ou, se realmente parecer que ele pode vencer, você pode salvá-lo criando uma dívida. Claro, é possível que quando lhe perguntarem, ele diga que Jeffrey é um cara ótimo, que foi tratado injustamente e que é vítima da policorretude política que será proibida no governo Trump. Não era Michael Wolff dizendo queimem ele até o fim, era ele dizendo veja como você pode maximizar o benefício para se proteger. Era Michael Wolff dizendo se pudesse salve Trump e faça-o ficar em dívida com você. Era um homem explicando para Jeffrey Epstein como se salvar. Por quê? Em 2015, segundo esses e-mails, se verdadeiros, Michael Wolff, autor do livro Difamando Trump, aconselhava Jeffrey Epstein a se beneficiar mesmo salvando Trump. Então, não era uma postura anti-Trump, era uma postura pró-Epstein. É estranho para esse cara, que depois escreveu um livro sobre Trump e, segundo relatos, lucrou muito com isso. Democratas tentam incriminar Trump. Vemos isso. História interessante. 2 meses atrás, Mike Johnson afirmou que Trump era informante contra Epstein. Depois recuou sob pressão das críticas. O presidente da Câmara afirmou que o presidente colaborou com o FBI para derrubar Epstein, mas depois recuou. Eu acho que isso realmente pode ser assim, ou é uma possibilidade. O presidente Johnson sabe de algo que nós não sabemos, e ele foi questionado sobre isso e disse que Trump era informante do FBI. Talvez o motivo pelo qual Trump não queira divulgar os arquivos de Epstein seja porque isso o exporia como um dedo duro, não só sobre Epstein, mas sobre muitas outras coisas. Eu acho que isso é muito provável. E é engraçado, eu mencionei isso há algum tempo, e esses liberais são assim. Tim acha que Trump era um herói secreto do FBI. Digo a todos que se descobrirem que Trump era informante do FBI sobre várias pessoas influentes, isso será um golpe fatal para ele. Ele vai perder os doadores, eles vão se voltar contra ele. Sim, ele tenta esconder, como se eu defendesse Trump, porque querem focar na história de Trump ser pedófilo. E eu fico tipo, talvez, mas provavelmente não. Acho que se realmente tivessem as provas, já teriam publicado, não fariam esses esquemas bobos. E eu acho que há uma chance, não sei, de 10% ou 1%. Johnson não deveria ter dito o que disse. Depois, ele voltou atrás nas suas palavras. Talvez ele soubesse nos bastidores que o Trump foi questionado pelo FBI sobre Epstein, o delatou, e o FBI perguntou, e os outros caras? E o Trump disse, eu vou dar tudo pra vocês. Você consegue imaginar se descobrirem que o Trump tem escutas instaladas em Mar-a-Lago? Quando pessoas influentes vão às reuniões, ele grava e envia tudo aos federais. Essa fantasia, como muitas outras, surgiu porque o Trump, por algum motivo, mantém os documentos do Epstein sem permitir acesso de jornalistas e do público. Aliás, eu realmente não sei, por assim dizer, o que ele tem, o que ele não tem, se ele realmente tem isso ou não. Será que realmente alguns juízes estão proibindo alguma coisa assim? Eu já estou completamente confuso com isso. Mas eu sei que alguém não permite, bem, não sei, talvez o presidente, provavelmente sim, alguém não deixa essa informação avançar. Geralmente, é melhor mostrar até o lado negativo do que deixar a imaginação livre. Bem, nós somos democratas. Tentam desviar nossa atenção, não do shutdown, mas de outra coisa. Ou talvez de algo que não queriam que a gente percebesse nesses arquivos do Epstein, ou algo que gira em torno desses arquivos. Olá pessoal, aqui é o Penny. Todos sabemos que Barack Obama tem uma vida pessoal bem estranha e secreta. E vimos isso, obviamente, nos próprios manuscritos dele, onde Obama diz que diariamente, em sua imaginação, faz amor com homens. Ele escreveu isso para a namorada dele. Isso é estranho. Barack Obama, segundo ele, deveria admitir que, ao tentar se afastar do verdadeiro eu, mantém a eterna farsa da vida terrena. Veja, eu faço amor com homens todos os dias na minha imaginação. Minha mente é andrógena. Vejo que fui feito homem, e fisicamente na vida, escolho aceitar esse acaso.
Barack Obama é trans, eu nem entendo. Ele tinha 21 anos quando escreveu isso em 1982 para sua namorada, que publicou a carta e a lançou com a própria caligrafia de Barack Obama. Nunca houve contestação ou questionamento sobre a autenticidade dessa carta. E isso é muito, muito estranho. Isso é muito, muito estranho. Você conhece muitos homens que à noite fantasiam sobre sexo com outros homens, imaginando vários homens diferentes? Eu nunca ouvi falar disso. Talvez nunca tenham compartilhado isso comigo, simplesmente nunca. Ou talvez isso seja normal e comum em certos, talvez, círculos específicos. Bem, é isso, não no meu. Barack Obama então se casou com Michelle e eles tiveram filhos. Eles logo mandaram essas crianças para Harvey Weinstein. Nada mais me surpreende. Barack Obama é criticado por ter mandado as filhas trabalharem com Harvey Weinstein para fazer carreira em Hollywood. Porque é isso que você quer para suas meninas jovens e inocentes, não é? Esse é o tipo de mentor que você procura nessa situação? Elas são muito gratas ao Harvey, até agradeceram pessoalmente. Tudo bem, depois de agradecer, Harvey Weinstein por organizar isso. Isso é possível graças ao Harvey. Ele é incrível. Um homem, uma boa pessoa. Amigo é uma figura poderosa. Adoro quando Whoopi Goldberg senta atrás da Michelle. Eles são tão incríveis, eu a amo. Sim, eles levaram suas filhas adolescentes e a mandaram trabalhar para Harvey Weinstein. o homem de 72 anos recebeu Sentença de 23 anos de prisão após condenação em 2020 por abuso sexual e estupro. Em 2017, Malia Obama, filha de Barack Obama, estagiou com Harvey Weinstein, que logo foi acusado de assédio sexual. Tudo bem. No geral, eles têm conexões estranhas e assustadoras. Então, os Obama claramente são pessoas sem qualquer tipo de integridade, moral ou clareza. E por isso não é surpreendente que agora eles estejam envolvidos na saga de Jeffrey Epstein, já que os democratas estão divulgando e-mails de Jeffrey Epstein para o principal advogado de Obama, dizendo: você precisa falar com o chefe. Epstein, Harvey Weinstein, Sean Combs, também conhecido como Diddy, tinham acesso direto ao chefe. Como se chamava o chefe, era Barack Hussein Obama. Isso é 10% para o grandão. Vamos ter uma situação com o grandão. Tudo está ficando interessante. Jeffrey Epstein, Catherine Ruemmler. Você precisa conversar com seu chefe. Quem é o chefe? Catherine Ruemmler, Barack Hussein Obama. Tudo bem. Isso é um fato. Aqui está de um artigo da Político. Sim, não vamos apenas ouvir tweets. Não, vamos ouvir a Político. E na caixa de correio de Epstein também aparecia repetidamente a administração Obama. A ex-conselheira da Casa Branca, Catherine Ruemmler. Em 2019, Ruemmler, então sócia de um escritório de advocacia, discutiu casos criminais contra Trump com Jeffrey Epstein. Em outra carta, Ruemmler demonstrou desprezo pelos moradores de Nova York e Nova Jersey e planejou uma viagem de carro. Acho que vou de carro. Vou parar para fazer xixi e abastecer na New Jersey Turnpike, observando quem pesa pelo menos 45 quilos a mais que o normal, e vou ter um leve ataque de pânico. Após observar isso, decidi não comer mais nada na vida por medo de ficar igual a essas pessoas. O advogado do Obama sente vergonha pelo excesso de peso? Não. Catherine Ruemmler foi conselheira jurídica da Casa Branca no governo Obama. Então, Catherine Ruemmler, foi conselheira jurídica. Do Barack Obama. E vamos ler, não é? Este é o pequeno e-mail que chama toda a atenção. Onde está Jeffrey Epstein? A conclusão é que Jeffrey Epstein diz: você precisa falar com seu chefe. Muitos presumem que seja Barack Obama. Não está especificado, mas é a suposição comum na internet. Novamente, ela foi conselheira jurídica da Casa Branca, ex-advogada de Obama. E, uau, muita coisa está saindo desses arquivos. Epstein, certo? Vamos dar uma olhada. Parece que você não está priorizando o seu tempo de forma muito eficiente, diz aqui Jeffrey Epstein. Aqui diz, é a semana GAON, semana GAON. O que é GAON?
Bem, Assembleia Geral das Nações Unidas. Desculpe, não conheço todas essas siglas que os descolados usam. Então, esta é a Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, o chefe também vai estar na cidade? Isso significa Barack Obama, certo, certo. Isso foi em 2014, Barack Obama era presidente na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. Então, o chefe vai estar na cidade? Eu vou ficar aqui a semana toda. Acabei de entrar no trem, então não posso falar livremente. Tudo bem. Uau. Então o chefe vai estar na cidade. Como pode ver, o chefe aqui é Barack Obama. Esta é a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O presidente discursará na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Foi assim que Jeffrey Epstein escreveu: Meninas, cuidado, vou retomar o velho hábito esta semana. Tudo bem. Depois ele fala sobre Peia. Theo Summers, Larry Summers, Bill Burns, William Burns, diretor da CIA. Ele trabalhou no Departamento de Estado durante o governo de Barack Obama, mas é diretor da CIA sob Joe Biden. Uma boa seleção de personagens para uma festa com charutos, cubanos, é claro, sim, conhaque caro e garotas bastante acessíveis, pelo menos acessíveis, no começo. A frase começou com a palavra garotas. Eu quero retomar o que fazíamos antes. Ele escreve isso para a advogada Obama, que também é uma garota. Ou seja, que garotas, que velhos hábitos retomar ou que velhos assuntos retomar. A advogada Obama Jeffrey Epstein afirma que a maioria das garotas não deveria se preocupar com isso e diz que entendeu. Tudo se resume à recompensa profissional, emocional e financeira, avaliando riscos e ganhos. Do que as garotas não deveriam se preocupar. Naturalmente, a recompensa será alta. Eu entendo, tudo se resume a riscos profissionais e finanças. Bem, quero dizer compensação. Finanças para mim é recompensa pelos riscos. Concordo, mas eu preciso estar pronta para dizer sim antes de conversar com ele. Quem é ele? Você precisa falar com seu chefe. Epstein sugere conversar com o chefe. Ele estará em Nova York para a Assembleia. Uma companhia calorosa de garotas. E a advogada escreve: eu quero ter certeza que eu concordo. Eu concordo. Antes de eu falar com o chefe. Ao que então Epstein responde para ela: fale com o chefe. Tipo, algo assim, ó, não se preocupe, né? Ela está negociando. Diga quanto vai pagar e eu chamo o Barack. Ou talvez eu traga o Barack se eu decidir atendê-lo na sua festa. Esse é Jeffrey Epstein tentando convidar Barack Obama para sua casa. E ele começa perguntando para a garota com cuidado: ou eu vou retomar o velho hábito? Cara, essa carta é insana, quero dizer, ouça só. Aqui é preciso supor, mas é seguro dizer que em 2014 o chefe era Barack Obama, discursando na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Certo, quero dizer, essa é a Cat Humler, ela é a advogada do Obama, ela foi conselheira da Casa Branca. Você simplesmente teria que supor isso, certo? Sim, certo, sim. Enfim, aqui ela escreve sobre o Billy Clinton. Eu parei de falar com o Clinton quando ele, com total convicção, jurou pra mim que fez algo. Ele esqueceu que já tinha jurado pra mim exatamente o oposto. Isso foi há apenas algumas semanas. E ela o chama de psicopata. Um psicopata. E com o Clinton ela também tem uma história interessante. Aqui está o Bill, para ela, ele é um psicopata. Bem, com isso eu concordo, na verdade. Aqui estão as notícias. Sabe, realmente, o Jesse Waters fez uma ótima análise disso na Fox. E Jesse Waters deu uma explicação realmente boa, digamos assim, bem detalhada, de quantas pessoas do círculo de Obama e Biden realmente tiveram contato com Jeffrey Epstein. Muitas pessoas falam sobre o Clinton, e isso é justo, e muitos falam sobre o Trump, mas a ligação com o mundo do Obama nunca tinha sido estabelecida até agora. Sim, os democratas fizeram isso e divulgaram. Veja a análise completa de Jesse Waters. Já se passaram 4 anos desde que o bilionário pedófilo Jeffrey Epstein foi preso. Então, por que ainda não sabemos nada sobre ele? Bem, hoje à noite vamos descobrir algumas respostas. O The Wall Street Journal obteve a agenda pessoal de Jeffrey Epstein, que pareceu ainda mais suspeita que a de Brett Kavanaugh.
Epstein se encontrava com pessoas que você pensaria que manteriam distância de um pedófilo condenado? Jeffrey Epstein se encontrava com uma das principais advogadas de Barack Obama, Catherine Ruemmler. Ela se encontrou com Epstein dezenas de vezes e Epstein até tentou arrumar um emprego para a advogada de Obama com Bill Gates. Como Jeffrey Epstein virou intermediário entre a advogada de Obama e Bill Gates. Epstein também se encontrou com o diretor da CIA de Joe Biden. Na época, ele não era diretor da CIA, mas vice-secretário de Estado de Barack Obama. William Burns trabalhava para John Kerry no Departamento de Estado e se encontrou com Jeffrey Epstein, um pedófilo conhecido, e depois Burns se tornou diretor da CIA. O diretor da CIA visitou Jeffrey Epstein em Manhattan, onde Epstein abusava de menores. E você sabe onde ele filmava outros homens fazendo sexo com meninas menores de idade? William Burns esteve lá e depois virou diretor da CIA. Fico curioso se o futuro diretor da CIA viu o quadro do Bill Clinton de vestido azul na sala do Epstein. Alguns anos depois, Epstein foi preso e depois se enforcou em uma cela da prisão. Enquanto as câmeras de segurança por acaso não estavam funcionando e os guardas de plantão por acaso adormeceram. E 2 anos depois, Biden por acaso escolhe William Burns para chefiar a CIA. Então, o funcionário do Departamento de Estado do Obama não podia pedir ajuda a mais ninguém em todo o país, com experiência em finanças. Ele poderia ligar para qualquer Chief Executive Officer, qualquer gestor de fundo de hedge, qualquer diretor de banco, mas ele se encontra com Jeffrey Epstein, um homem que nem sequer tem um negócio de verdade, um homem que nem sequer tem um site, um homem que, pelo que sabemos, teve apenas um cliente Chief Executive Officer. Victoria's Secret, isso não faz sentido, Burns, e isso explica o acordo vantajoso em 2006. Isso explica o encobrimento na cela da prisão. E isso explica por quê. Todos os registros de Epstein desapareceram. Tudo o que Epstein gravava, tudo sumiu. Cada propriedade que ele possuía, mas quando ele morreu, os federais confiscaram todos os registros. E a única pessoa que foi presa desde então foi a Madame Maxwell. Jeffrey Epstein, ele me encontrou quase imediatamente, ele sabia exatamente onde eu estava, a localização, e então percebi que estava sendo vigiada, estavam me observando o tempo todo. Havia câmeras por toda parte na ilha. Então a CIA tem todos os vídeos de sexo e eles chantageiam como loucos. Esse é o ápice da chantagem. Horas de vídeo com as pessoas mais importantes do mundo na ilha de Epstein, na Townhouse, em Manhattan, na mansão em Palm Beach, no rancho no Novo México. Bill Clinton era um bom amigo. Jeffrey voou no Lolita Express 26 vezes, visitou sua ilha particular. Então, quando alguém faz algo que não faz sentido, talvez seja porque eles não querem fazer o que estão fazendo. Talvez seja porque alguém está dizendo a eles o que fazer e ameaçando divulgar gravações se eles não obedecerem. Quem? Tem os vídeos do Epstein e essa pessoa diz: então um monte de gente talvez precisa. Já falou antes com o diretor da CIA, ou com membros do gabinete do Trump 45, ou com senadores, membros do Congresso, juízes. Como julgar, decidir como votar em algo, em alguém, contra quem jogar a culpa, quem elogiar para alguém? Bem, isso não é para nós, para você e para mim. Não é a América? Para que a vida seja melhor, mais farta e mais segura? Isso é fácil, dá para imaginar, certo? Fácil, senhores. Não se esqueça do sininho que você realmente precisa apertar. Agora mesmo, sem sair do lugar, você precisa clicar nele. E na descrição tem um link para o meu livro de graça. É Capitalismo 101. Em breve vou trocar por outro livro. Quem ainda não baixou, baixe e confira. Vai que você gosta, né? O que acha? Vai que você gosta do que eu escrevi. É isso por hoje, é só. Vamos nos despedir. Acho que só até amanhã. Tchau.